eu estava aqui convidando o pessoal a participar e estava também dizendo que é importante esse momento, especialmente hoje, porque ontem eu recebi um comunicado oficial do Ministério da Saúde, dizendo que as práticas integrativas estão autorizadas agora na pandemia, e mais, era isso que eu estava dizendo aqui, que é importante, eles estão dizendo que elas são necessárias como complementação e que é para a gente aceitar, ou seja, para que a comunidade da área da saúde, a comunidade médica, aceite as, publicações científicas e também aceite o que está já determinado como sendo realmente técnicas confirmadas. Então, dentro delas estão todas elas as que do Ministério da Saúde a gente tem de práticas complementares, né? E aí nós temos os florais, né, que eu fico muito feliz, mas nós também temos toda a área da medicina tradicional chinesa, da acupuntura, das fitoterapias, etc. E o Da pessoal aqui, ozônio, da ozônio, isso ozônio, mesmo, terapia natural. ozônio. Então, o que eu achei muito interessante nisso tudo foi o aval agora com a cientificidade. Inclusive, eles citam, como, por exemplo, a Bireme, né, que está tão envolvida e é um site onde tem publicações, né, de práticas integrativas. E citam outras coisas. Eu até estou dizendo aqui que eu vou fazer uma live sobre isso. Vou dar uma, vou destrinchar tudo e vou explicar para o pessoal a importância disso. E justamente hoje nós temos aí a nossa conversa, que é em cima da ideia das práticas integrativas, e mais, que eu acho fundamental, a explicação do que é a terapia neural, que é uma prática integrativa, né? Então, por favor, Fúvia, se apresente um pouquinho aí e me diga, e vamos conversar sobre a terapia neural, que eu sei que é algo que você vem praticando há algum tempo e principalmente estudando muito. Bastante. Bom, eu sou Fúvia Destro, eu me formei em medicina em 1980 e sempre fiz dermatologia, depois eu fiz a pós-graduação em medicina estética, mas eu sempre tive um pé na medicina holística, mesmo antes de formada, eu sempre fiz a psicossomática, eu vejo o ser humano como um todo, né? Não, eu falo que a medicina tradicional esquartejou o ser humano, na Verdade. verdade, nós somos um todo. A gente está em cima de quatro pilares: físico, emocional, espiritual e social. E nós temos que ver esses quatro pilares, é a base. Se não, um deles não estiver de acordo, a gente está em desequilíbrio, né? Então, logo que eu me formei, eu fui fazer acupuntura, e só que a acupuntura não era nem reconhecida pelo conselho. Eu acabei Hoje é uma desistindo, porque especialidade, né? Hoje a acupuntura é uma agora especialidade é. médica. É? Há 40 anos atrás não era. Não, E não o é. médico recém-formado tem medo da sombra, né? Então eu fiquei com medo, eu parei. Mas logo em seguida, alguns anos depois, eu fui fazer um curso de naturopatia, que deu uma pincelada em tudo, florais, cristais, aroma, fitoterapia, radiestesia, moxa, aurículo, quer dizer, foram 2 anos trabalhando em cima dessas técnicas todas, me aprofundei em algumas, né? Fitoterapia, radiestesia, que eu gosto muito, porque eu sempre também tenho uma simpatia muito grande pela física quântica, há um tempo já venho estudando, me formei, é, já fui fazer uma terapia junguiana, e o Jung é essencialmente quântico. Então, minha Quântico. formação é toda nessa linha. E
terapia neural? Então, ah, como é quântico, uma coisa vai levando a outra. A hora que o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? E eu conheci em mim. Foi uma história até bem interessante, que vale a pena ser contada, porque é um trabalho, foi feito um trabalho em mim, que a partir daí eu comecei a acreditar na coisa. Teve um período que eu estava meio estranha, meio esquisita, não tinha vontade de conversar com ninguém. Chegava em casa, trabalhava normal, chegava em casa, não queria contar. Falei, pô, o que é isso? Não é, não, eu não sou assim, né? Alguma coisa está acontecendo. Aí fui procurar uma técnica, outra, fui fazer reiki e tal. Nada estava ajudando. Aí me falaram, vai fazer microfísio. Aí duas pessoas me falaram fazer microfísio de uma mesma pessoa. Falei, tá, é por aí. Marquei. Aí uma terceira falou assim, ah, não, faz com o meu, ele faz constelação, ele faz isso e tal. Falei, tá bom. Eu escrevi para ele, eu falei, será que funciona no meu caso? Escrevi o que eu estava sentindo. Será que funciona? Ele chegou para mim e falou assim, assiste meu vídeo no YouTube. Eu olhei assim, né, falei, né, que arrogância, né? Não podia me falar se era assim ou não, né? Mas eu fui, porque eu acredito muito que se a pessoa não me responde, o universo tem resposta. Então eu vou lá buscar a resposta. E o meu dedinho foi mais rápido, eu cliquei em cima de uma pessoa que estava falando de terapia neural. E aí ele virou para. Começou a falar que a depressão às vezes não é da pessoa, vem da ancestralidade. Eu fiquei só escutando. Aí ele deu um exemplo, ele falou, por exemplo, uma pessoa que veio fugida da guerra, fica no mundinho dele, fechado, com medo e tal. Ah, falei, peraí, isso ele está falando comigo, porque eu tinha acabado de colocar o sobrado do meu pai à venda. Ele tinha morrido há uns 8 anos, estava alugado, e eu tinha ido lá, limpei o sobrado e tinha colocado à venda. E comecei a sentir isso. Aí eu falei, não, então é para mim. Marquei com ele e fui lá. Ele fez toda uma história de vida, aí me deitou, me deu uma picada aqui. Eu arregalei o olho e falei, cara, o que você fez? Eu já tinha ido em várias coisas, não tinha resolvido nada. De repente aquilo soltou, viu? Liberou. Falei, o que você fez? Aquela agonia, aquela angústia que eu tinha, sumiu, mas veio para cá. Mas aí eu não sabia o que era terapia neural, não sabia o que era salto de campo, não sabia nada, né? Eu achei muito legal. E nessa hora eu tava de viagem marcada, fui para a Europa, conversando com uma amiga no norte de Portugal, né, que tem um espaço holístico, e É conversei uma com ela. graça, eu tive a honra de É, conhecer, é uma graça lá em Portugal. é, eu até mandei o convite para ela, não sei se ela está aqui. Ah, e aí eu já tinha mandado uma paciente minha para ele, que eu achei muito legal. E eu faço amizade com os meus pacientes, acabei mandando. Ela tinha síndrome do pânico. Ela não conseguia fazer nada, tal. De repente, ele aplicou e ela começou a ver um filminho na cabeça dela e de coisas que ela nem lembrava mais. E ela foi na causa da síndrome do pânico dela. Eu Olha, isso achei é muito legal, importante, mas, muito. pois é, depressão, síndrome do pânico, tal. Bom, aí comentando, né, com a Estela, ela virou para mim e falou: eu quero isso aqui. Aí, na hora, eu fui escrever. Falei, olha, você tem serviço aqui. Aí ela pegou, puxou lá na internet, ela falou, aqui é só médico e dentista. E ele era acupunturista, ele não era médico. Hum, Aí eu falei, bom, esse recado veio para mim, não para o senhor. Sabe aquela música da Cássia Eller? sim. Esse recado veio para mim, não para o senhor. Cheguei, comecei a procurar, e fui procurar IBTN e tal, me apresentaram uma pessoa iluminadíssima, me abriu porta, janela, tudo. Aí comecei a fazer o básico, avançado, fiz todos os cursos que eu tinha e comecei a tratar em Portugal. Eu ia para lá 2, 3 vezes por ano e comecei a fazer os tratamentos, tinha uma resposta muito boa, só que eram espaçados, né? E eu senti falta de mais alguma coisa. Aí entra
por que que eu conheci a Fisioquântica. Eu precisava de algo que me desse uma sustentação nesse gap que eu deixava lá, né? Você vê, Sim, uma coisa leva a outra, está tudo exatamente, interconectado, está tudo... exatamente. O que você está falando é o que eu vejo na maioria dos profissionais da área de saúde, que eu faço as orientações e as consultorias, e são meus alunos na EID, na Escola Internacional de Desenvolvimento, que já trazem uma bagagem com várias terapias e falam muito isso. Entre uma sessão e outra de terapia, aquele intervalo em que o paciente vai ficar sem a nossa presença, nós precisamos de alguma coisa que faça uma espécie de manutenção da energia. É isso que os florais quânticos são tão maravilhosos, né, Fúvia? Eu fico Pois muito é. feliz da gente poder dizer isso, porque realmente há uma continuidade fazendo aumento da resolutividade. É isso que eu acredito que o floral quântico nos dá, aumento da resolutividade de qualquer terapia. Mas me fala um pouco mais da terapia neural em si. Ela funciona como se fosse uma acupuntura? Às vezes a gente até pega pontos de acupuntura, porque uma coisa está ligada à outra, a gente não pode mais separar. Todas essas terapias são quânticas, a gente tem que usar, mas não necessariamente são pontos de acupuntura. Bom, basicamente a gente usa um produto, um anestésico local, chamado procaína. Em Uhum. alguns países não é aceito, usa-se a lidocaína, que tem praticamente o mesmo efeito, e é Hum, aceito como esse bloqueio anestésico. hum, Só que ele é diluído com soro fisiológico. A gente usa ele a 0,7%. Para fazer uma anestesia local, normalmente se usa 2%. A tá. procaína é aquela que a gente usa para tratar dente, Uhum. tá? Só que como ela é diluída, ela não tem o efeito anestésico. Ela tem o efeito, ela vai pelo sistema nervoso, principalmente o vegetativo, e vai tentando achar onde tem a congestão de energia, que é da medicina tradicional chinesa, onde tem aqueles bloqueios energéticos para destravar. Hum, E hum, ou fáscia, aí eu costumo dizer, sempre que eu vou falar em terapia neural, eu falo que é a terapia do não sei. Tá? Porque isso é bom. eu tenho até uma chargezinha de um médico assim na frente do divã, com o paciente na frente, a parede forrada atrás dele de diploma, ele falando para o paciente, eu não sei. Porque a gente não sabe, a gente dá o estímulo, né? Mas Certo, quem vai se tratar é o paciente. O médico, perfeito, perfeito. ele não Que, trata ninguém, aliás, a gente só dá. é a base do que a gente chama autocura, né? Exato. Eu Dá. até tenho um curso sobre a autocura que a gente está querendo lançar aí pela EID, provavelmente mês que vem, justamente para as pessoas entenderem que tudo que acontece, acontece porque a pessoa liga, né, a chave da autocura. E o que nós, terapeutas, médicos, estamos fazendo, profissionais da área de saúde, é ampliando a capacidade de autocura que já existe na pessoa. E é bem por aí. Todo Por isso que eu acho que a terapia neural, ela cabe direitinho nessa visão que a gente tem do estímulo da autocura, que pode ser de várias formas. Pois é, a gente chama de autoeco-organização, porque desde que você nasce, você vai tendo alguns processos traumáticos. Vou dar alguns exemplos. Você sofreu um bullying na escola, não ganhou aquele presente que você queria, então você vai enchendo o barril, né? Uhum, Vai chegar uma hora que esse barril tá lotado, e agora qualquer coisinha é o suficiente para derrubar, né? uhum, E às vezes são coisas simples. A gente costuma falar em teoricamente, dois golpes, né? O primeiro te deixa a marca, o segundo pode ser leve, mas ele vai detonar todo o sistema. E aí você exato. começa a ter um processo atrás do outro, que a gente chama de vicariação também, a vicariação progressiva, porque você vai Uhum.
aumentando. Eu dou exemplos, assim, eu faço uns exemplos meio malucos para os meus pacientes entenderem. Por exemplo, você dá uma topada no dedo, aí você está trabalhar, coisa e tal, não dá para cuidar do dedo, daí a pouco ele inflama, aí você pega e toma um antibiótico, ele resolve, mas aí você já está mancando, daí a pouco você tem problema de coluna, aí você está numa cadeira de rodas, você nem vai lembrar que foi aquela topada no dedo. E a, Que e a, a começou terapia tudo. neural vai buscar justamente aquele dedo dentro da história de vida para desbloquear ali o processo todo. Não é Então, a muito gente chama de interessante. campo interferente. A gente busca aonde está o campo interferente da pessoa para poder ali começar a vicariação regressiva. Porque ele vai Certo, fazendo as organizações dele do jeito dele, certo. até o momento que ele não E tem aí, mais condições. mas para você saber aonde que você vai aplicar, qual é o ponto que você vai aplicar a procaína diluída, é através da história da doença, a história do paciente? Sim, o principal, o paciente chegou, a gente demora uma hora e tanto, promove um diálogo com o corpo da pessoa, um diálogo respeitoso, sem julgamento, sem, é, sem dar opinião, só ouve e vai trabalhando aquilo. Aquilo vai te levando para onde está o campo interferente. Ah, tem várias histórias da pessoa e dou uma picada aqui, melhora o quadril, Uhum, porque a parte da boca está toda interligada com o corpo. E a gente fez duas sim, faculdades diferentes. Eu sim. até fazia terapia neural, eu não sabia contar dente. Não tenho vergonha de falar isso, porque eu nunca abri a boca de um Não, paciente. uhum, não faz Hoje parte do eu estudo da medicina, né? não faz, exato, a gente nunca abriu a boca. Então, assim, aí eu tive que fazer curso de odontologia neurofocal, eu tenho algumas coisas, e a gente vai agregando conhecimentos para a gente chegar num campo interferente da pessoa e ali começa o desbloqueio. E pode ser uma cebola, você acha um campo interferente, mas Ah, pode ter outro. Você aham. desbloqueia esse, mas pode ter outro. Até Olha, que, uma pergunta que estão fazendo aqui que eu achei bem pertinente é por que que é importante o uso do anestésico diluído? Por que que não é só, por exemplo, uma pressão no local ou um desbloqueio energético? Qual é se é que existe, né, na técnica uma explicação do uso da procaína diluída? tá, ele tem uma função quântica, ele é direcionado pelo sistema nervoso. Nós temos sistema nervoso é, autônomo, né, o simpático, parasimpático, uma hora ele está mais um, outra hora outro, desde que ele esteja organizado, em equilíbrio, tudo bem. Quando ele vai ter um mais do que o outro, a pessoa começa a apresentar doença. E esses dois vão dar o sistema nervoso vegetativo, que é aonde a procaína vai atingir. Ela vai desbloqueando esse sistema. Tá, talvez Porque as pessoas não conheçam muito isso, todos que estão nos ouvindo, nem todos entendem. O sistema neurovegetativo, ele é o nosso sistema nervoso autônomo, que a gente não manda nele, né? Que são as funções do nosso organismo que estão interligando, e esse sistema é um sistema que vai, na verdade, nos proteger até, que é onde vai desencadear, por exemplo, um estresse em que a tua adrenal, né, vai ficar te defendendo, produzindo cortisol, adrenalina, e quem vai coordenar isso é o sistema nervoso autônomo, que obedece, na verdade, só à mente subconsciente, ele não obedece à mente consciente, né? E eu acho que talvez essa informação seja interessante para as pessoas entenderem que no momento que coloca uma substância, mesmo em alta diluição, né, como nesse caso ela está bem diluída, num
ponto que tem a ver com o sistema nervoso autônomo, é como se fizesse uma descarga de informação, mais do que a exato. própria substância bioquímica, né? É bem interessante, porque são as tais das microdoses, que hoje cada vez mais a gente entende que o nosso organismo ele responde muito bem à microdose, porque a microdose é uma informação mais do que bioquímica, então ele tem tudo a ver com essa visão aí que você está falando. Então, assim, todo mundo pode se tratar com terapia neural. Basicamente, sim. Algumas pessoas que têm alergia, vamos dizer assim, ao anestésico local, que nem sempre, a gente até questiona. Eu já tive uma pessoa que disse que teve um choque com anestésico, e eu levei isso para o meu mestre, ele falou, tenta, é diluído, tal, porque a dose tóxica do produto é muito alta, Uhum. dificilmente você vai atingir a, E é muito a raro também pessoas toxicidade. alérgicas, né? A É alergia muito também é raro. rara. Uhum. É. É. Você É. sabe que dentro da linha dos florais quânticos, nós temos um produto fantástico chamado Neutrínicos Flower. Ah, olha aí, ó. O Neutrínicos Flower, exatamente, tem uma ação de informação cuja resposta celular é muito parecida com a procaína diluída. Uma coisa que até é bom que as pessoas conheçam, já que a gente sempre gosta de dar dicas aqui, né? É, Hum. é interessante que se use o Neutrínix Flower também em pontos, por exemplo, de implante dentário, porque a gente, no implante dentário, já que a gente falou aqui da orofacial, se você, no implante dentário, tá lá com aquele pino, né, de titânio, aquilo lá é um corpo estranho, que é um metal que está fazendo uma vibração. E essa vibração, ela está interferindo no campo. Então, se a Ele gente usar. funciona como antena, né? Exato. Isso. Até é uma das causas que a gente vê hoje que pode desencadear vários processos e dependendo do dente é o órgão que está, ou o sistema que está Exato. relacionado, né? E aí o Neutrínix Flower, ele faz um reset celular, que é o que acontece com as procaínas. Então, se usar uma procaína mesmo diluída, ela faz um reset, é como se apaga a informação ruim que estava lá e libera para passar uma informação boa. E o Neutrínix Flower também faz isso de uma forma só informacional, sem a parte bioquímica. E a gente usando diariamente, de manhã e de noite, nos locais onde tem, né, os implantes, a gente pode ajudar muito as pessoas. E isso vale também para próteses. Tem muita gente que tem próteses Canal, né, canal. canal também, mas também de coisas maiores, como uma prótese de joelho, uma prótese de quadril, que também tem metal, ou mesmo pinos de metal por causa de uma cirurgia. Se usar o Neutrínix Flower 2 vezes ao dia em gel, friccionando 30 segundos em cima ou num ponto daquilo ali, a gente vê que os pacientes eles melhoram de muita coisa, porque é uma grande Então, eu verdade vou, isso que você está falando. eu tenho uma experiência isso. Até você conhece uma colega nossa de Pernambuco. De longe, a gente não consegue aplicar, né? E aí eu fiz uma história de vida, tal, e a gente descobriu dentro da história que ela tinha uma cicatriz aqui com gravidez ectópica, com cesárea, e tem uma série de traumas na pelve. Eu estou longe. O que eu vou fazer? Neutrínicos Flower. E ela tem comentado que tem sonhado, tal. Eu, particularmente, assim, eu acho que veio agregar, porque a terapia neural, por ser mais localizada, ela é muito rápida. Às vezes ela dá efeitos de segundos. Eu tenho alguns Uhum. depoimentos, se as pessoas depois quiserem, me escrevem no particular, alguns depoimentos lindos, que a pessoa ficou 27 anos com dor, chegou no consultório e saiu sem dor, né? E equilibrou e coisa e tal. Mas assim, agora entrou o processo do isolamento, eu não consegui mais atendê-la. Então, esse processo todo
sustentar com neutrínicos, né? Então, assim, eu acho que uma Então, coisa vem para complementar a outra. complementa a outra. Perfeito, perfeito. O pessoal está falando assim, mas se tiver uma prótese no braço também, claro, em qualquer lugar, onde tiver, qualquer coisa que tenha de metal, você passa em cima o Neutrínicos Flower, que ele anula aquela informação do metal naquele momento. Por isso tem que fazer repetidamente. É Uhum. Neutrínicos Flower. Estão me perguntando aqui, é isso mesmo. Mas então, voltando à tua história de vida também, né? E aí você, com a terapia neural, você continua indo para Portugal e tem os teus atendimentos lá quando você está Tem. pessoalmente lá. Pois é, eu estava com uma passagem, agora foi cancelada. Bem-vinda bem-vindo ao clube. Eu estava indo também para o Congresso da Felicidade, também foi cancelado. Pois é. Nós até tínhamos Mas combinado de vamos nos estarmos adaptar. juntas lá, lembra? Nós É, iríamos nos encontrar lá e até estávamos pensando em dar uma passadinha para visitar uma amiga sua. aham, é. Faz Vamos viver parte. cada dia Isso. e nos adaptar à nova realidade. É. Estamos. Mas então, falando da nova realidade, você consegue, mesmo não aplicando a terapia neural, você consegue ainda atender seus pacientes online, pelo menos uma parte dos pacientes. Sim, Porque isso foi uma eu tô com a reinvenção nossa, né? telemedicina. Hã? Foi uma Oi? reinvenção nossa. Foi uma Nós nos reinvenção. reinventamos. Essa live, para mim, é uma reinvenção. Jamais eu estaria vivendo aqui. Ai, que bom, que bom. E a gente tem que se reinventar a cada dia, se adaptar à nova realidade, isso não tenha dúvida. E eu Perfeito, é tenho a verdade. telemedicina para as pessoas de longe, como eu te falei. Estou atendendo, é, orientando, aí eu entro também com alguns florais, é, algum aromaterapia, alguma coisa. Eu vou agregando Uhum. o conhecimento, dependendo do que ela precisa naquele momento, né? Perfeito. O Outra Nutrínicos eu tenho pergunta usado aqui, bastante. o pessoal está perguntando aqui em Portugal. Tem em Portugal, sim. A gente em Portugal tem produtos, não tem em gel, mas tem gotas, né? Tem vários produtos, eu não sei exatamente a lista, mas lá nós temos o João Pedro, se vocês procurem o João Pedro, que ele, acho que ele está aí nos assistindo, né? Ele que coloque aí o contato e ele diz o que tem já em Portugal, tem florais quânticos lá, e temos também a Fúvia lá, né? Assim que melhorarem as coisas, a Que Fúvia a vai gente estar lá pode. também. Depois, no privado, vocês podem perguntar para a gente os endereços, tudo, a gente pode. Vai lá no direct e a gente responde. Outra pergunta que o pessoal está fazendo aqui em relação às cirurgias cardíacas. Claro que o Neutrínix Flower ajuda, porque ele ajuda também em cicatrizes, não apenas na questão do reset, na parte vamos dizer assim, de próteses que a gente está falando, pinos, etc., da parte metal, mas ele também faz o desbloqueio de cicatrizes cirúrgicas. Em relação à terapia neural, como é que você interpreta uma cirurgia cardíaca, que é algo bem importante, né, para a gente ver É aqui? história de vida, é saber por que que chegou nesse ponto, o que que levou a pessoa a desenvolver esse tipo de patologia. Às vezes pode ser alguma coisa muito simples, que não foi tratada lá atrás, ou foi subestimada, vamos dizer. Porque a gente tem a nossa Sim. medicina, é a medicina antipática, né? Antibiótico, anti-inflamatório, anti-alérgico, e ela acaba subestimando aquele processo que vai evoluindo o Uhum. organismo. E aí a gente tem que chegar aonde, pela história de vida, aonde a coisa começou. E aí você começa a destravar. A própria COVID tem um protocolo para trabalhar com ela dentro da terapia neural, Nossa, que que interessante é isso. o gânglio estrelado, o segmento de pulmão tem tirado muita gente. Teve que agora
meu mestrado que estaria no fim, né? Está sendo online. E Uhum, nós tivemos um congresso agora, 2 semanas atrás, que foram apresentados vários países, vários trabalhos do mundo inteiro, uhum. e um trabalho do Peru, se não me engano, tirou muita gente da traqueostomia com a terapia neural. Muito interessante. E Até uma outra pergunta aqui é a questão de por que, que em alguns países é mais reconhecido que outros. Eu acho que tem muito a ver com a história do país também e de como que as pessoas lidam com as terapias, né, diferenciadas. Mas, na verdade, para que você tenha um treinamento dentro disso e um conhecimento profundo, o ideal é fazer o que você fez, né, Fúvia, e fazer um mestrado fora do país. sim, eu fiz o curso básico foi em Córdoba, e o básico avançado. E aí estou fazendo mestrado lá fora. Mas mesmo assim, não é tão, ainda não tem esse reconhecimento, tá? Porque existe uma briga, vamos dizer assim, da medicina ortodoxa com a indústria farmacêutica para essas técnicas integrativas. Uhum. Então, ainda existe uma caça às bruxas no mundo inteiro. Uhum. Mas, por Depois, exemplo, em a gente vai ter Portugal, que provar, aham, em provar Portugal ela é bem cientificamente. aceita. Em Portugal ela é aceita. Ah, olha, a comunidade médica lá, eles evitam um pouco, sim, tá? Uhum. Como conselho aqui, Uhum. eles têm um pouco de resistência a essas técnicas que não tem, porque a gente também não tem muito trabalho científico. Você Nós sabe que não estamos é porque não fazendo, tem. Nós não temos espaço para publicar os nossos trabalhos. Eu vejo isso com a quântica, com os florais quânticos, que eu estou desde 2012 com a pós-graduação, com centenas de casos de sucesso, publicando na nossa revista. Temos os casos de sucesso dos anais de congresso, que é uma forma de a gente oficializar essas referências bibliográficas, e uma dificuldade imensa de botar isso nas plataformas oficiais, porque eles não aceitam, não é que a gente não fez, é que as pessoas, as revistas, elas não aceitam o que for diferente, mesmo que tenha fundamento. Mesmo que é, você tenha, por exemplo, uma comprovação com o caso, né, do trabalho feito, que inclusive é uma dissertação de mestrado da USP com os ratos, né? Tem grupo controle, tem comprovação, mas é muito, muito complicado isso, porque você tem um trabalho feito dentro de uma universidade sabidamente científica, tem um trabalho que foi considerado o melhor trabalho feito naquele ano na USP, você tem tudo na maior qualidade da metodologia, e mesmo assim é recusado nas revistas internacionais, porque eles dizem que eles não estão interessados em publicar algo que saia muito do contexto que já existe. Ora, como nós vamos fazer aquilo que é diferente ser considerado científico se ninguém deixa a gente publicar os trabalhos que a gente tem? Então, pois é é. uma, é uma coisa doida isso. Vou te dar exemplo do meu TCC, tá? A gente já mudou algumas coisas, aliás, várias. A gente está comparando a procaína com o soro sem procaína, na Uhum, qualidade de sono para quem tem DTM, para quem tem uhum, distúrbio temporomandibular, disfunção temporomandibular. E já mudamos várias coisas. Primeiro, não pode usar a palavra campo interferente. Tem que se pontos de dor. Só que campo interferente faz parte. A gente precisa deles. Então, a gente vai ter certo. que achar pontos de dor para aplicar. Uhum, Às vezes, o campo interferente pode não estar nessa região. Então, a gente certo. já sentiu a dificuldade aí. Tivemos que trocar várias coisas para poder ser aceito como um trabalho de conclusão de curso.
Inclusive aquela coisa que você falou, porque a procaína, nós estamos provando tentando provar que o soro só, no mesmo local, não faz o mesmo efeito que a O mesmo procaína. efeito. É, porque assim, ó, eu acredito que essa visão da ciência de que tem que ter um método científico é correta. Não pode qualquer um dizer qualquer coisa. Eu acho que a coisa Sim, tem que ter uma metodologia, tem que ter uma conduta, tem que ter uma comprovação. O que me incomoda é que quando você sai do comum, né, da ortodoxia, né, quando você tem uma ideia nova, e mesmo dentro da proposta da ciência, com a reprodutibilidade, com o método científico aplicado, as pessoas não querem aceitar. Quer dizer, é aquela história de que você está enxergando, você está vendo, e a pessoa continua negando. Isso que me incomoda, sabe? Ainda me incomoda na ideia de você realmente colocar a ciência em ordem. Porque tudo que a gente faz tem uma comprovação clínica em primeiro lugar, porque eu acho mais importante ainda do que a científica é a clínica, você melhorou o paciente, ele estava assim, agora ele está de outro jeito, então houve uma diferença, você melhorou o paciente, então a comprovação clínica nós já temos, agora quando você vai mostrar de uma forma científica, a gente esbarra simplesmente na negação. Não é que a gente exato. não tem a ciência na mão. O que a gente Mas a gente, está esbarrando é na negação do conselho editor, da revista, ou de sei lá de quem que fica mandando nessas coisas, né? mas a gente tem uma certa dificuldade de lidar com as terapias quânticas, Sim. porque as respostas são diferentes de pessoa para pessoa. Eu vou te dar um exemplo assim, básico. Eu tinha duas colegas médicas, as duas caindo de gripe, as duas plantonistas, trabalhavam juntas, foram lá no consultório. Uma eu apliquei, eu coloquei um endovenoso nela, e ela foi embora, foi para o banco, para o mercado, me escreveu, eu estou ótima, saí daí ótima. Sarou a gripe dela. Aí a outra, eu quero, porque eu quero, porque eu quero. Eu falei, você não vai ter o mesmo efeito. Não tem problema, eu quero. Deu uma crise de urticária nela, que ela foi para o plantão, começou a inchar a boca. A mesma história, a mesmo local, na mesma quantidade, deu efeitos. Ela precisava disso para pôr para fora. Só Isso. que ela não entendeu. É, Para precisava, ela, o sistema imunológico dela estava sobrecarregado, ela precisava fazer a crise, né, para tirar a toxina de dentro dela. agora, é difícil a gente chegar e provar para uma comunidade científica que aquela procaína, naquela quantidade, vai dar isso. Nós não sabemos, porque É, cada um depende da reação do organismo da pessoa, e talvez isso né? seja um ponto crucial, que é a individualidade e a personalização, que não existe na medicina convencional. A medicina Não, convencional é o mesmo protocolo para todo mundo. E o paciente que se dane se ele não funciona na mão, não é exatamente. verdade? Paciente que se dane. É É o anti, exatamente é a isso. medicina antipática, né? É bem Não é isso. assim? É É a medicina verdade. antipática. E eu acredito que as terapias integrativas, na verdade, elas estão chegando cada vez mais forte para a população em geral, porque o paciente não é bobo nem burro. Quem acha que o paciente é bobo e burro é a indústria farmacêutica e a medicina convencional. Até nem é isso, sabe? Os conselhos de classe. Essa questão da medicação, não sei se a gente tem uma historinha rápida, que quando eu fui para Portugal, né, para atender a primeira vez, morrendo de medo, né, porque, poxa, país estranho, uma técnica nova, ah, e, bom, adoeci, febrão, falta de ar, foi a primeira vez que eu fui, foi uma história bem traumática, vim embora, fui parar no hospital, lá no norte. Olha, maravilhoso atendimento, eu não tenho queixa
Nenhuma, eu sei que o pessoal de Portugal está aqui, eu tenho mais pessoas portuguesas. Não, nenhuma queixa, fantástico. Eu não tive esse atendimento no Canadá. O Canadá não tem uma medicina que Portugal tem, tá? Me viraram do avesso. Eu até falo que até gasometria me fizeram um angolano, 2x2, o cara veio assim, uma moça. Sim, na radial, a primeira ele me pega a gasometria. Eu fiquei assim, né? Pasma, porque eu jamais ia fazer aquilo. Só que eles me deram remédio até aqui. O problema é, a medicina é muito boa, medicina de fantástica, qualidade 1000, mas eles colocam muita medicação. Que conclusão, no dia seguinte me deu diarreia porque eu não estava acostumada com tanta medicação, Tanto remédio. Aham. né? Então é isso, a medicina, ela tem um potencial muito grande, ela precisa abrir um pouco Uhum. para Então, enxergar outras coisas. mas eu vejo exatamente isso. Nós temos uma medicina tecnológica, nós temos gente treinada para atender coisas graves. Por exemplo, quando você precisa de uma UTI, que bom que existe, como eu digo, né? Que bom que Uhum, existe. Você está lá com uma infecção horrível que teu corpo não dá conta, que bom que nós temos antibiótico. Mas eu acho que tem que haver um pouco de bom senso e coerência para poder bom juntar as duas senso. coisas, né? É. Bom senso e E eu coerência. costumo dizer, o que o universo me trouxe com essa mensagem? Eu primeiro precisava passar como paciente, antes de ser médica lá. Perfeito. Antes, né, eu Para entendi essa entender o mensagem dessa contexto, forma. né? Dá para E entender o contexto. eu não sou radical. Meu filho, ele tem 28 anos, ele tomou o quarto antibiótico da vida dele o ano passado. Precisou. Ele tem na farmacinha dele, tá? Aham. Ele precisou. Eu peguei e falei, ó, Usa. agora você toma isso. Perfeito. Mas você tem É, que ter bom senso. Que hora isso. você coloca. Eu falo que se tivesse uma medicina ideal, não precisava ter as outras. Se tem, Claro. vamos agregar, Uhum. vamos usar cada uma, que é o que eu estou E falando, é né? importante essa visão do integral, é importante. E eu vejo assim que na medicina convencional a gente tem dificuldade de fazer o todo, porque a especialização faz com que olhe só para um pedacinho, quando na verdade a gente é o todo, não dá para separar. E por isso que eu Exato. acredito que a medicina ideal seria uma mistura de tudo isso, sendo que cada um tem que ser respeitado na sua personalização, na sua individualidade. E os protocolos, eles também têm que ser personalizados. Então, a gente aí tem um básico para tudo, porque tem que ter da onde vai sair, né? Mas a gente precisa ter esse feeling de até eu costumo dizer de poder se conectar com o biocampo do paciente, que é essa Eu ia falar isso. informação geral, né? É informação geral, que é o biocampo, e de várias formas você pode se conectar com o biocampo. A gente pode, inclusive, eu tenho meu livro aqui do lado sempre, né? A A radiestesia, avaliação a radiestesia é excelente, isso, do porque aí biocampo. ela dá a direção, aonde que a gente tem que ir, qual é o caminho. Quando você está meio você olha para o paciente e não te vem de imediato a intuição, você vai com a radiestesia e ele vai te direcionando. Qual é Exato. o caminho? Inclusive, Exato. esse teu aparelho, apesar de que a radiestesia vem bem antes né, da Idade da Pedra, eu fui ler É alguma isso. coisa, o Acompanha o pessoal. ser humano, acompanha desde o É, início o ser humano. é. Mas aquela coisa de você não ter interferência do observador é muito importante, né, o Então, o holotester? holotester, né? O Ricardo, inclusive, está aqui nos assistindo também, o Ricardo Monteiro, que é o meu É, parceiro aqui no desenvolvimento do holotester, né? E a gente teve essa ideia de realmente diminuir a interferência do avaliador, e por isso que o holotester é tão especial, né? O que eu quero dizer aqui é, independente de qual é o instrumento que você vai utilizar, aprenda a utilizar
essa ferramenta que é uma forma de você ler essa informação de campo, de energia do teu paciente em qualquer situação. E você pode perfeitamente se abrir para fazer o emaranhamento quântico, ou seja, o entrelaçamento da informação do campo do paciente com o seu, também sem instrumento nenhum, né? A gente pode simplesmente se permitir. Então, quando você diz assim, eu tenho uma intuição daquele paciente, na verdade o que você está fazendo é isso. Já é uma leitura de campo, né? Num outro É, é, nível, não é num nível uhum, racional, mas é é. possível. E as pessoas elas têm até medo, até vergonha de dizer, né, que tem essas coisas. Eu já conversei com vários alunos meus, e eles dizem assim, nossa, mas quando me vem essas coisas na cabeça, eu acho que é coisa da minha cabeça, não é de verdade. Eu digo, aceite. Você, na verdade, Lógico. está recebendo a informação do campo. A gente tem que se abrir para isso. É um E isso não é diálogo com o outro, exato, porque né? Um existem diálogo, níveis de informação é. diferentes, né? E você não está ficando bruxa. Isso não é bruxaria. Olha, se me chamar também não fico, não. É, a gente está acostumado, né? Estamos Pois acostumados. é. Agora, olha, eu tinha medo há 40 anos atrás, agora não tenho Tá tudo mais. certo, tá tudo certo. É. Mas então, a gente está terminando aqui o tempo e eu gostaria que você deixasse um recado para a gente, para o pessoal todo que está nos ouvindo. Então, uma coisa importante, né? Vocês entrem em contato lá no direct com a Fúvia, ela pode orientar de repente como fazer realmente um atendimento, como é que vai organizar aí a agenda, né? Ou fazer mesmo um teleatendimento, mesmo não tendo a agulhinha. A gente tem uma possibilidade de já começar alguma coisa, né? Com o Neutrínicos Flower ou com outros produtos. E também, às vezes, as pessoas querem uma indicação em outro lugar e tudo. Eu não sei se você tem, assim, fácil um lugar onde as pessoas podem procurar onde encontrar terapeutas que fazem a terapia neural? Existe alguma coisa assim? Tem no site do IBTN, Instituto Brasileiro de Terapia Neural. Perfeito, Tem gente, olha aí. cadastrado, tem Que bom, cadastrado que as bom. pessoas. Caso não encontre nessa região, avisa, a gente tem vários grupos de colegas dentro, a gente coloca lá, alguém conhece alguém sei lá, Isso. Mas então tem um site, né, do Instituto Brasileiro de tem. Terapias Neurais. Procurem o site, procurem a Fúvia. E Fúvia, para nós fazermos o fechamento, qual é a dica que você vai deixar aqui para o pessoal? Bom, primeiro agradecer muito, adorei esse papo informal. E a dica é a gente estar sempre aberto a possibilidades. Hoje tem muitas possibilidades e a gente não pode se fechar, a gente pode estar atento aos sinais do universo, que o universo está trazendo mensagens o tempo todo. Se caiu na sua mão, vamos decodificar e vamos entender por que isso apareceu para a gente. Perfeito. Nada Basicamente, jamais é por acaso, como diz, né? isso. Na verdade, as teorias quânticas estão aí para comprovar isso, que tudo que acontece, acontece por uma razão, e tudo depende de como o observador, que somos nós, vamos Sim, interpretar aquilo que está acontecendo, né? E as chances das pessoas se reequilibrarem, se harmonizarem, modularem a sua energia, são imensas. Desde uma meditação, um Ho'oponopono, uma meditação guiada pelo YouTube, o uso dos florais, que tem vários sistemas florais, nós aqui, eu e você trabalhamos com os florais quânticos, que são fantásticos, né? Ou outras terapias, o Reiki, quer dizer, a gente está tão rico hoje em rico. possibilidades, que as pessoas precisam exatamente isso, é se ampliar, né, de permitir essa ampliação de receber.
porque acredite, Acre- todos nós somos merecedores de ter uma vida saudável, de ter uma vida plena. E a gente não precisa entrar na neura da baixa frequência, da mágoa, da raiva, né, do eu não mereço. Isso aí tudo do pode ser medo. resolvido, não é verdade? Então Sim. fica aí a nossa dica, a minha é a sua, né? Acreditar na cura interior que todo mundo tem. Isso. É E procurar fazer, pessoas que realmente têm condições de nos ajudar. Ninguém, ninguém precisa sofrer sozinho. Vocês sim, procurem, se abram, que o universo nos mostra o caminho. É isso mesmo. é isso aí. Gratidão, querida, Gratidão por a estar aqui com a todos que gente. estiveram aí. Gratidão Que e bom. Fico adorei conversar. muito feliz com todo o pessoal aí. E só lembrando, vai ficar no meu IGTV e depois a gente edita e vai para o YouTube. Então temos muita opção e probabilidade das pessoas depois reverem aqui e pegarem as nossas dicas. É isso Querida, aí. muito obrigado. Vamos encerrando aqui e vamos, de Gratidão. repente, fazer mais coisas juntas.